Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, mandando um forte abraço aí para o David Souza, da Ala 4 Piracicaba. Hoje eu vou fazer um adendo aqui a respeito da mensagem que eu compartilhei ontem, tá bom? Eu compartilhei com vocês ontem Gênesis capítulo 18, versículo 17, dizendo assim: E disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Só que no final do versículo 17 aqui tem uma vírgula, indicando que o restante da frase continua. Então o versículo 17, ele deve ser lido junto com o versículo 18, que diz assim: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Ele continua falando aqui, mas o que eu quero compartilhar? Quando o Senhor fala aqui, ocultarei a Abraão que faço, visto que ele será uma poderosa nação, o Senhor ele está fazendo uma pergunta a si mesmo, tá bom? Para colocar nesse texto aqui. Então, essa palavra ocultar ontem eu coloquei aqui que é como o Senhor revelar, tá bom? Então, o Senhor está dizendo o que aqui? Eu vou revelar a Abraão porque ele é meu servo, ele é o profeta. Ele vai ser o pai de uma grande nação, então é por meio dele, né? Então ele pega e revela. Então é isso que eu estava compartilhando ontem. Eu estou só fazendo um adendo aqui, que o versículo 17 ele tem que ser lido aí junto com 18 para que nós possamos ter mais compreensão. Onde eu estava compartilhando a respeito dessa parte de se o livro, né, o Pentateuco, né, que foi Moisés que escreveu, outros dizem que não foi Moisés. Tem um versículo bem interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom? Que mostra um pouquinho sobre isso também. Mas eu vou trazer antes aqui, ó, a conferência de outubro de 2013. O presidente Dit Uftdor, ele escreveu o seguinte, né? Ele falou assim: por favor, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé, né? Então, se tem algo nas escrituras que nós não entendemos ainda e que cria uma certa dúvida em nós, né, nós devemos duvidar de nossas dúvidas, não da nossa fé, daquilo que nós já sabemos que é verdadeiro. Foi muito engraçado ontem no grupo do WhatsApp do estudo do Vem Segue, uma irmã chamada Tati, né, falando a respeito dos registros ali de Moisés, que uns falam que não é, outros falam que é. Ela falou assim, ela falou bem engraçado, se Jesus Cristo falou que foi Moisés, então foi Moisés, né? Não tem o que discutir, foi bem interessante do jeito que ela falou. O meu raciocínio é espiritual, eu acredito. Então a fé que eu tenho em Jesus Cristo, se ele falou foi Moisés, então foi Moisés, não tem o que discutir, né? Esse versículo aqui, ele chama a atenção também para algo que aconteceu no registro de Moisés aqui, tá bom? Olha aqui, tá aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 14, que é da designação dessa semana. Diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Né? Fazendo aqui o que está acontecendo aqui nesse versículo é quando Abraão ele vai sacrificar o seu filho Isaque ali, mas no momento o anjo impede e aí o Senhor providencia ali um sacrifício, né? Tem um carneiro enroscado ali num arbusto com chifre, então eles pegam esse carneiro e colocam. E por causa que Abraão ele disse para o seu filho ali, né, naquele momento, o Senhor proverá para si um sacrifício, um cordeiro, né? Então tem lá o cabrito lá enroscado lá, e aí ele pega e sacrifica isso. Então o Senhor proveu, né, um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac ali. Então por isso a escritura diz aqui que Abraão chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Né? Só que olha que interessante aqui, quem está escrevendo o texto, nós sabemos que foi Moisés, mas aqui dá a entender que alguém está revisando o que Moisés escreveu, porque diz assim, ó, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, fazendo uma menção ao templo, né, que é o templo de Salomão, assim quando diz, ó, no monte do Senhor se manifestará. Então, a pessoa que está fazendo a revisão do texto de Moisés aqui, ele viveu na época do templo de Salomão. Interessante saber isso, né? Então, o escrito quem fez foi Moisés, mas tem alguém que revisou que é da época de Salomão. Na época de Moisés não tinha o templo de Salomão, então só complementando aqui, fazendo um adendo
da mensagem de ontem, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algo bem interessante falando sobre nomes, tá bom? Que o Senhor, ele muda nome de pessoas nas escrituras ali, e isso é bem interessante para nós sabermos o motivo, por que que isso acontece, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui da designação o capítulo 21, versículo 6, diz assim, ó: E disse Sara, Deus me fez rir, todo aquele que me ouvir se rirá comigo, né? Então, quando Deus ele anunciou a Sara, né, que a Sara ouviu, né, que o nome do filho dela seria Isaac, ela riu-se, né, riu-se em seu íntimo, né? E também Abraão, quando anunciou que ele teria um filho, ele também riu, né, mas não riu debochando do Senhor, ele ficou feliz, riu no sentido de regozijar-se. E o nome do filho deveria ser Isaac. Foi um nome dado por Deus já, um nome por meio de revelação, tá bom? E o nome Isaac, ele significa riso, tá bom? Significa rir. Ele provém aí da raiz do hebraico, tá bom? Que significa rir ou regozijar-se. Eu peguei aqui no Google a palavra, né, em hebraico, porque para mim ficar falando aqui, eu fico pagando o mico, então é melhor deixar o Google pagar o mico aqui, ó, como é que ele fala aqui a palavra Isaac. 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 Então é Isaac, alguma coisa assim, né, parecida. Bom, enfim, aqui está falando sobre o nome, e o nome de Isaac, né, foi dado por revelação. O Senhor, ele troca vários nomes nas escrituras. Por exemplo, o nome de Abrão passou a se chamar Abraão, né, colocou uma letra A a mais ali, né, mas o sentido da palavra, né, Deus havia prometido a Abraão que faria o nome dele ser grande, né, e não é um azinho que fez ele ficou maior sim na palavra, né? Em português fica maior, né? Aumenta um A ali, ficou maior o nome. Mas o sentido é que Deus engrandeceria a Abraão. Tá bom? Então, aquele pequeno acréscimo ali, ele dá um outro sentido ao nome que nós vamos falar. E no caso da esposa de Abraão, diminuiu uma letra, né? Era Sarai, tirou o I final aqui em português, né? E fica Sara, um nome mais sério que significa princesa. Então eu vou falar de alguns nomes aqui, os significados desse nome, e o Senhor lhe muda os nomes, dá título às pessoas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente. Por exemplo, cada nome que o Senhor põe, ou muda o nome daquela pessoa, traz já um grande aprendizado. Por exemplo, o nome Noé significa descanso ou repouso, né? Que foi a época ali que a terra precisava de um repouso, né? Por causa de tanta iniquidade dos homens ali, veio o dilúvio, tá bom? Então, continua aqui falando sobre João. João significa dom de Jeová, especificamente aplicado a João Batista, né, que preparou o caminho do Salvador. Jesus significa Salvador. Ismael significa Deus ouvi-lo-á. Isaac significa riso, né, ou regozijar-se, aí, conforme eu acabei de compartilhar. Abraão, que significava nobreza ou exaltado, como geralmente traduzido, passou a se chamar Abraão, né, que significa, ou seja, deu um acréscimo, era pai de nação, passou a se chamar pai de nações, né, deu uma amplidão ao nome dele, era pai elevado, aí virou pai da exaltação, né, então deu um upgrade aí no nome de Abraão. Sara, eu já falei, né, que era Sarai, e tirou o i ali, ficou Sara, significa princesa. E um nome bem interessante que também foi mudado, mas eu quero compartilhar um pouquinho mais a fundo sobre isso, é Jacó, tá bom? O nome de Jacó também foi mudado, e tem vários significados o nome da mudança, né? Que de Jacó passou a se chamar ali Israel, tá bom? E inclusive em uma dessas conferências aí, o presidente Nelson falou, né, que dois pesquisadores amigos dele falou de um novo significado que foi encontrado para a palavra Israel, né, que significa deixai que Deus prevaleça, né? Então todos nós que somos da casa de Israel devemos deixar que Deus prevaleça em nossa vida. Então o próprio nome já é um ensinamento para nós aí, tá bom? O nome Jacó aqui também nessa mudança tem vários significados, eu peguei aqui, né, que diz assim, ó:
sobre os pés com força, pisar, transpor o obstáculo, superar, exceder, ter o domínio de algo ou sobre si mesmo, superar-se, competidor estrangeiro ou sobrepujar-se, né? Tem vários significados aqui do nome Jacó Israel. Muito interessante isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é sobre essa mudança de nome que teve aí. Vários nomes na Bíblia foram mudados, né? Que nem Cefas, né? Que era Pedro, né? Passou a se chamar Pedro. O Senhor mudou o nome dele ali para Pedro, que significa pedra, uma rocha, né? Então deu mais significado a ele, que seria um profeta ali da igreja. Então tem vários nomes nas Escrituras dado uma mudança ali. E o que me chamou a atenção bastante aqui foi em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 27 ao 30 aqui, que é a mudança do nome de Jacó. E eu quero compartilhar com vocês que essa parte aqui não é bem uma mudança do nome de Jacó para Israel, tá bom? Porque mais para frente, aqui nós podemos ver que está no capítulo 32 de Gênesis, que eu vou compartilhar, mas lá no capítulo 39, outros capítulos mais para frente, ele é chamado de Jacó. Ele continua com o nome dele, ou seja, ele recebeu um novo nome. E aí eu queria convidar vocês a ter essa percepção com relação ao nome, tá bom? Como se fosse uma ordenança em receber um novo nome. Olha só que interessante aqui a mudança, né? Esse recebimento de novo nome aqui de Jacó, como parece uma ordenança, tá bom? Que ele recebeu. Inclusive em Apocalipse, né? Deixa eu pegar aqui, Apocalipse capítulo 2, 17, fala que aquele que vencer, darei de comer no maná escondido. O maná escondido é o pão o pão, né, o alimento ali. O maná escondido está dentro do templo, né? São coisas que você vai aprender lá dentro que você não vai aprender em lugar nenhum fora. Então o templo também ele é como se fosse uma universidade, uma faculdade para nós. Nós aprendemos muita coisa dentro do templo, tá bom? Então lá tem o maná escondido citado aqui nas escrituras, tá bom? Então é muito importante nós irmos ao templo para comer, né, desse maná escondido aí que não tem em outro lugar. E aí fala desse maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, na qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Então fala também sobre que neste local recebe-se um novo nome, a qual ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Porém, aqui em Gênesis capítulo 32 fica bem explícito esse novo nome que Jacó ele recebeu, tá bom? Para que nós possamos ter conhecimento. Então, na verdade, tem várias escrituras que falam sobre isso, mas às vezes a gente não presta muita atenção, ou a partir do momento que a gente passa no tempo, aprende mais as coisas, a gente começa a observar os versículos nas escrituras de maneira diferente. Então eu convido vocês agora nessa leitura que eu vou fazer aqui, da mudança do nome de Jacó, que na verdade eu acredito que foi um novo nome que ele recebeu, tá bom? Como se fosse uma ordenança. Convidar a ver que vocês possam ver com esses olhos, de uma ordenança e ele recebendo um novo nome. Olha aqui, Gênesis 32, versículo 27 em diante, diz assim, ó. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse-lhe ele, por que perguntas o meu nome? Bom, lá em Apocalipse nós acabamos de ler que aquele que recebeu o nome é dele, ele não vai passar, né? Então é interessante ali, fala, quando ele pede o nome, a pessoa não fala, né? Porém, ele abençoou ele ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, vi Deus face a face, e minha alma foi salva. Então aqui quando ele chama o local ali que ele estava como Peniel, Peniel significa a face do Senhor, significa que ele viu a face de Deus, ele adentrou na presença do Senhor, ele fez convênios para a salvação. Então é assim que eu vejo esse versículo aqui, ele é bem interessante a respeito disso. Último versículos aqui para compartilhar com vocês a respeito de receber um novo nome, de fazer convênios com o Senhor. Eu acho que é uma escritura que fica muito clara
para mim, né? Eu acredito que fica muito claro quando eu leio esses versículos, eu enxergo ele dessa maneira e eu quero compartilhar essa visão com vocês. E aí vocês podem buscar saber mais sobre isso, orar a Deus, para ver como vocês se sentem a respeito disso, tá bom? É interessante aqui lá em Mosias capítulo 5, a partir do versículo 8, eu vou ler. O rei Benjamim, ele chama o seu povo para fazer um convênio com Deus. E aonde que ele chama o povo para ir fazer convênio com Deus? Ele reúne todas as pessoas ali. Ele vai entregar o reino ao seu filho, mas antes ele chama o povo prometendo que vai dar um novo nome para eles, tá bom? E para onde ele chama o povo? Para o templo, olha lá. Então, ele chama todo o povo ali para frente do templo. Como é muita gente, eles armam ali as suas tendas com a porta para o lado do templo ali, para ouvir as palavras, né? E ali eles começam a fazer convênio com Deus. Esse convênio, tá bom? É pessoa por pessoa, tá bom? Mas olha só o que ele fala a respeito desse nome, desse convênio, tá bom? Diz assim, ó. Mosias capítulo 5, a partir do versículo 8. E sobre este nome vós sois libertados, e não há qualquer outro nome pelo meio do qual podeis ser libertado, e não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo, todos vós que haveis feito convênio com Deus, de serdes obediente até o fim de vossa vida. Então ele chamou as pessoas até ali para fazer esse convênio, fazendo um convênio de ser obediente até o fim, e elas receberiam esse nome. Quando nós somos batizados, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo, né? Até mesmo tomamos o nome aí, nós se denominamos como o nome substantivo cristão, né? Nós somos cristãos porque acreditamos em Cristo, né? Ou referência ao nome de Deus, né? O Santo de Israel, nós somos os santos dos últimos dias. Então nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. Aqui está falando sobre esse nome. Mas olha também pela outra ótica de receber um nome novo, né? Ele diz assim ainda, ele faz um paralelismo aqui de palavra, né? Ele diz assim, ó, e acontecerá que aquele que fizer isto se encontrará à mão direita de Deus, porque saberá o nome pelo qual é chamado, porque será chamado pelo nome de Cristo. E então acontecerá que aquele que não tomar sobre si o nome de Cristo deverá ser chamado por algum outro nome. Portanto, encontrar-se-á à esquerda de Deus. Quisera que também vos lembrasse de que esse é o nome que eu disse que vos daria, e que nunca mais seria apagado, a menos que fosse devida transgressão. Portanto, tomai cuidado para não transgredir, a fim de que o nome não seja apagado de vosso coração. Digo-vos, quisera que não vos lembrasseis deixa eu ler de novo aqui. Digo-vos, quisera que vos lembrasseis de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, para que não vos encontreis a mão esquerda de Deus, mas para que ouçais e conheçais a voz pelo qual sois chamados, e também o nome pelo qual ele vos chamará. Então ele chamou o povo para a frente do templo ali, para dar um novo nome a eles, para que eles pudessem ser chamados por esse novo nome, tá bom? Então tem esse paralelismo, eles foram até o templo para receber fazer esse convênio ali, né? E todos, né, falaram que queriam fazer esse convênio ali, e foi um dia de grande alegria, né, que o rei Mosias, né, o rei Benjamim compartilhou esse discurso, e eles estavam no templo e fizeram esse convênio com o Senhor. Então, que nós possamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Conforme eu estava compartilhando, o nome de Jacó não é que foi mudado para Israel, tá bom? É que ele recebeu um novo nome. Então, nas escrituras a gente vai ter ali, tanto ele chamando ele pelo nome antigo dele, que é Jacó, como também de Israel, fazendo menção aí ao novo nome que ele recebeu, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.